Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estou falando hoje sobre, na verdade, a pregação de hoje, eu acabei pegando um pouco das pregações, das últimas pregações que foram pregadas. Quando a gente escuta a palavra de Deus, Deus vai falando com a gente vai criando coisas dentro da gente, Deus vai abrindo nossa visão, para a gente enxergar outras coisas também. A palavra de Deus é para isso. É para que a gente possa meditar e que ela possa criar efeito. Se você só escutar e não acontecer nada com você, é porque você não abriu, você não escutou a palavra. A palavra ela não tem que só entrar no seu ouvido, ela tem que criar alguma coisa dentro de você. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre descansar em Deus é a melhor decisão da sua vida. Eu gostaria de que vocês abrissem João 10:10. É uma passagem curta, mas ela é bem interessante, que nós falamos muito dela e vivemos muito pouco dela. João 10:10 diz assim: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenha em abundância. Eu quero ficar com essa primeira parte que diz assim: o diabo, aqui chamado de ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Quando nós ouvimos isso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente não consegue assimilar o que ele veio roubar, matar e destruir. Primeira coisa que ele veio... Pode sentar, desculpa, irmãos. Desculpa, pode sentar. Podem sentar, desculpa. Primeira coisa que ele veio tentar roubar de você é a sua paz. É o que ele veio fazer, é roubar a sua paz. Por isso que logo em seguida, quando Jesus fala, ele veio para roubar, matar e destruir, Jesus diz o seguinte: porém, eu vim para que tenha vida, que tenha em abundância. Por que isso acontece? Para alcançar esse objetivo, ele usa todas as armas que ele pode. E uma das armas que o diabo vai usar para tirar a tua paz são coisas que estão muito próximo de você. Numa delas, a que ele mais usa é o seu trabalho. Uma das coisas que o diabo usa para roubar a tua paz é o teu trabalho. Pensa, qual o momento mais estressante do seu dia? Aonde que é? No seu trabalho. É aonde há a maior estresse do ser humano, é no trabalho ou dentro de casa, que deveriam ser lugares prazerosos. O seu trabalho não deveria ser algo estressante, algo que tirasse a sua paz, até porque o trabalho foi algo instituído pelo próprio Criador. Então não deveria ser algo estressante. Então por que é estressante? Porque aí nós permitimos que o diabo entra. O diabo ele vai arrumar sempre estratégias. Existe um equívoco muito grande, as pessoas dizem assim: coitado de Eva, por causa de Eva todos nós temos que trabalhar, né? Porque Eva pecou. Entenda uma coisa, sabe por quê o diabo tentou Eva? Porque ele não conseguiu derrubar Adão. O diabo ele escaneou Adão, e ele viu que não tinha brecha em Adão. Mas ele percebeu que tinha um ser que tinha poder sobre Adão. Era a mulher. Entenda, homem tem autoridade, mulher tem poder. É diferente. A mulher tem poder, homem tem autoridade. A mulher não pode usar esse poder para tirar a autoridade de Deus, mas ela tem poder, a mulher tem poder sobre o homem. Desde o início foi assim. A Bíblia fala isso, a mulher tem poder, o homem tem autoridade, é diferente. Ele percebe que a mulher tem poder sobre o homem. O que ele faz? Ele foca na mulher. Então, e aí Adão cede, porque a mulher tinha poder sobre ele, e ele perde a autoridade que ele tinha. O que isso tem a ver com o descansar, com ter uma vida em paz? Eu preciso prestar atenção aonde ele vai me atingir. Por que eu estou perdendo a minha paz? Porque eu não estou tendo paz. Nós vamos ver 4 maneiras que o diabo pode usar para tirar a sua paz. E como eu posso combater isso? Como eu posso ter paz em meio ao mundo que nós vivemos? Eu posso ter paz? Você deve ter paz. Como isso pode acontecer? Em primeiro lugar, invista num tempo para conhecer a Deus. Em Efésios 6:10 diz o seguinte: fortaleça-se no Senhor e no forte poder.
Fortaleça-se no Senhor. Quando você se fortalece nele, você acaba resistindo a essas coisas. Quando você tem o poder de Deus na sua vida, essas coisas que vai te perturbar, isso não vai ter influência sobre você, porque a sua confiança está nele, não está no seu braço forte. A Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, não está dizendo que eu não devo confiar no irmão. Não é isso, que eu não devo confiar no Marquinhos. Pelo contrário, eu devo confiar em você, até que você prove o contrário. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a gente lê a Bíblia, tem que tomar muito cuidado para interpretar aquilo que quer dizer aquilo. Muitas das vezes nós temos que pegar, a Bíblia foi escrita em um período da história, e naquele período existia uma tradição, existiam frases que eram vinculadas à cultura daquele povo. Essa frase está dizendo o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo. Em outras palavras, maldito o homem que confia na força do seu braço. O grande problema é porque nós não descansamos em Deus, porque nós confiamos na força do nosso braço. A gente confia na gente. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que ao mesmo tempo você sabe que você não vai conseguir, que você não vai fazer. E aí é onde entra o medo, aonde entra a insegurança, aonde você não consegue descansar, porque você está confiando em você, e você sabe que você vai errar, por isso você não descansa. Agora imagine se você tivesse confiado em Deus, aí você descansa, porque você sabe que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele está no controle de tudo. Como é que eu faço isso? Eu preciso conhecer Ele. Eu só posso confiar numa pessoa que eu conheça. Se você não conhece Deus, como você vai confiar nele? Você confia numa pessoa que você acabou de encontrar na rua? Claro que não. Mas você não confia numa pessoa que convive com você 30, 40, 50 anos? É diferente. Então eu preciso conhecer esse Deus. Como eu vou conhecer esse Deus? Meditando na palavra dele, lendo, conhecendo ele, vendo o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, quem ele é, quais são as características deles. O Marquinhos cantou aqui características de Deus, coisas que ele é. Eu preciso conhecer isso dele. Você adotou a fé como estratégia para vencer. Você precisa conhecer a Deus e garantir a sua crença. Você precisa confiar naquilo que você crê. Você crê que é Ele que está no controle da sua vida, então descansa. Se você não conhece Ele, como é que você vai crer nele? Eu só posso descansar quando eu creio naquela crença. Qual é a minha crença? Que Deus está no controle da minha vida. Se eu creio nisso, se eu o conheço, eu descanso. O caminho da fé aumenta a sua intimidade com o seu Pai através da rotina de oração, meditação na palavra dele. Não basta simplesmente eu ler, eu preciso meditar. Eu preciso meditar na palavra. E as pessoas dizem assim: a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas se você pegar a Bíblia, é a mesma, ela não muda. A Bíblia não tem uma autoajuste que vai mudando. Não, é a mesma. O que muda é você. É Deus mudando você para que você enxergue coisas que no passado você não conseguiu enxergar. Talvez porque você não tinha uma intimidade tão grande com Deus. Quando nós temos intimidade com o ser, a gente começa a entender a pessoa. Já reparou quando você convive muito tempo com uma pessoa, até a forma dela olhar, você já sabe o que está acontecendo? Eu lembro quando eu era criança, só o jeito que a minha mãe olhava para mim, eu já sabia que eu ia apanhar quando chegar em casa. Não precisava nem falar, era só o jeito de olhar. Por que você não tem essa intimidade com Deus? Quando um Deus fazer alguma coisa, você sabe, eu sei o que Deus quer de mim. O silêncio de Deus diz alguma coisa para você, tem que dizer. O silêncio de uma mãe diz muita coisa. O silêncio de um pai tem que dizer alguma coisa para você também. Louve a Deus, independente da circunstância. As armas pelas quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:10. Louvar a Deus no meio do problema não significa que você agrada ter problema. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas adorar ao Senhor, Ele já tem a vitória, Ele já está no controle de tudo. Não é que nós devemos adorar, eu adoro ter problema, eu adoro passar por provações. Não é isso. É que você entende que em meio à provação tem algo para você. Deus está no controle. As provações, elas sempre vão existir. Não existe uma pessoa sem problema. Às vezes as pessoas têm o costume de pensar que o dinheiro é a solução para tudo. Talvez o dinheiro seja o problema de tudo.
Porque quando você não tem dinheiro, você luta para ter dinheiro. E quando você tem dinheiro, você morre de medo de perder o dinheiro. Então você não vai ter paz. Não é o dinheiro a raiz da paz. O irmão acabou de citar aqui, falou, né? Não é o dinheiro. Dinheiro não é a paz que você está buscando. Não é a solução. Pelo contrário, ele vai se tornar um problema. Até porque a Bíblia fala, a raiz de todo o mal está no amor. Não é o dinheiro, é o amor. Porque eu tiro Deus e coloco o dinheiro no lugar dele. O dinheiro se torna o meu Deus. Às vezes você se coloca como seu Deus, porque você confia em você. E aí, só que no fundo, lá no fundinho do teu coração, você sabe que você é falho, você sabe que você não vai conseguir, você sabe que você vai errar. E aí é onde moram os pavores, aonde vem o medo, aonde vem a insegurança, aonde você não tem paz. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você viva em abundância. Como é essa abundância que Deus quer para mim se eu tenho medo de tudo? Eu tenho medo do meu trabalho, eu tenho medo do meu chefe, eu tenho medo da crise econômica, eu tenho medo do novo presidente, do novo governador, disso. Eu tenho tanto medo. E aí Deus olha para você e fala assim: por que você tem tanto medo? Você não fala que você confia em mim? Você não fala que eu estou no seu controle da tua vida? Por que você tem tanto medo? Você não confia em mim? Você não confia nele. Essa é a realidade. Você não confia nele. Já viu? Já aconteceu isso com você? Você promete, você garante para a pessoa: eu vou em tal lugar. Aí a pessoa liga para você: mas você vem mesmo, né? Daqui meia hora ele manda uma mensagem: mas você vai vir mesmo, né? Daqui meia hora, não, mas tem certeza que você vai vir? Aí você fala: você não confia em mim? Eu não falei que eu vou? Se eu falei, eu vou. Mas você faz a mesma coisa com Deus. Quantas vezes Deus já falou para você relaxar? Quantas vezes Deus já falou para você: relaxa, descansa, eu estou no controle. E você fica: Senhor, Senhor, você fica com medo, você não consegue dormir, você não dorme direito, você fica irritado, você despica na sua esposa, você despica no seu marido, você despica no seu vizinho, até o cachorro sofre quando você está estressado. Aí Deus olha: para que você está passando por isso? Por que tudo isso se eu estou no controle? Se você diz que você confia em mim, eu estou vendo que você não confia. As suas atitudes diz para mim que você não confia em mim. É o que Deus pensa. Porque Deus é relacionamento. Nós olhamos para Deus, Ele é realmente criador de tudo. Mas Ele quer se relacionar com o homem. Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele quis se relacionar, Ele quis ter intimidade. Ele tinha intimidade com Adão e com Eva. Ele conversava. Toda tarde Deus visitava Adão e Eva e conversava com ele. Sentava, tinha um diálogo, perguntava como é que foi o dia deles, porque Deus queria se relacionar com aqueles dois. Até que o dia que eles desobedeceram a Deus, eles não obedeceram a ordem de Deus. Por isso que eles foram expulsos do paraíso. Por isso que eles não puderam mais participar de ter essa intimidade com Deus. Você só vai poder ter paz quando você tiver intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É acreditar 100% naquilo que Ele falar para você. Se Deus falar alguma coisa para você que não tem sentido, que você vê que tudo está contra, confia. Porque se Ele falou, vai acontecer. Como? Eu não sei, mas Ele pode fazer. Existe uma história na Bíblia que mostra isso bem claro. Quando a pessoa, por mais próxima de Deus, quando ela perde a confiança no Criador e ela começa a tentar se autoajudar. Existe um personagem na Bíblia chamado Abraão. Olha só, ele já tem um milagre na mão. Um milagre fora do comum. E mesmo assim ele peca. A Bíblia fala que Abraão era casado e a sua esposa tinha 90 anos. E a sua esposa era linda, com 90 anos. E ele foi para uma cidade que lá tinha um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque tinha a fama de pegar as mulheres bonitas para ele. Ele tinha várias esposas. Então quando chegava uma mulher nova, bonita, ele queria para ele. E Abraão, com medo. Só que o rei, o Abraão já comeu aquela coisa. Quando você não confia em Deus, você começa a criar fantasias na sua cabeça. Abraão começa a criar fantasia na cabeça. Se eu chegar lá com Sara, linda do que ela é, com 90 anos, olha só, já é um milagre de Deus, né? E que milagre! Ele olha para a esposa dele com 90 anos, ela é linda, uma das mulheres mais bonitas daqueles tempos. Ele olha para aquela mulher linda com 90 anos, ele fala: se eu chegar lá em Gerar e aquele rei vê a minha esposa, ele vai me matar para ficar com a minha esposa. Só que Deus já estava fazendo um milagre na vida dele, que deixou a mulher dele com 90 anos parecendo uma menina de 20 anos, que era o que Sara tinha, porque Sara ainda ia dar luz com 90 anos.
Ele tinha um milagre na mão, um milagre, algo fora do normal, que era uma mulher com 90 anos, atraente para um rei, que não escolheria qualquer uma, ele tinha que ser as mulheres mais bonitas, ele queria para ele. Ele cria essa fantasia na mente dele, que se ele chegasse lá com Sara, o rei ia matar ele. O rei não ia matar ele, porque ele era escolhido de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, que ele ainda ia ser pai. Como é que ia ser pai morto? Cadê a confiança? O que ele faz? Eu chego lá e falo para o povo que a Sara é minha irmã. Mentira. Ele chega lá e diz para o povo: ó, a Sara é minha irmã. O rei vai lá ver Sara. Mas que mulher bonita é essa? Eu quero para mim, pega para ele. Só que aí entra, mesmo sobre a nossa desconfiança, entra a mão de Deus. Deus vai lá no sono de Abimeleque e diz para ele: você pecou, você pegou uma mulher casada. Se você deitar com ela, eu te mato. Eu tiro a tua vida e acabo com o teu reino. Abimeleque acorda apavorado, chama Abraão e fala: como é que você faz isso comigo? Como é que você lança uma maldição sobre a minha casa? Você diz para mim que essa mulher é a sua irmã, ela é tua esposa, comigo em sonho. Para quê? Para que mentir? Ele não precisava ter mentido. Se Deus fez mulher, Sara, com 90 anos, ser atraente para qualquer homem ver e ficar admirado, ele não poderia proteger Abraão? Até porque Abraão tinha as promessas que precisava ser cumprida ainda, que era ser pai. Você percebe como a falta de confiança, a falta de descansar em Deus vai criando fantasia? Quando você não descansa em Deus, você começa a criar minhoca na tua cabeça. Você começa a criar coisa que não é verdade, que não vai acontecer. E isso vai tirar a tua paz. Isso vai tirar a tua paz. Você precisa lembrar do que Deus fez, e o que Deus faz, e o que Deus já fez por você. Nunca esqueça o que Deus já fez por você. Todavia me lembro do poder de dar esperança. Eu preciso lembrar daquilo que me dá esperança. Lembra do que Deus já fez por você? Nunca esqueça o que Deus já fez por você. É isso que te dá esperança. Não é o que Deus vai fazer, é o que Deus já fez. Você nunca pode esquecer o que Deus já fez com isso. Quais são os milagres que são realizados na sua vida? O que Ele fez antes? E por que não faria agora? Se Deus já fez tanto milagre na tua vida, por que Ele vai parar de fazer? Por que duvidar? Por que ficar questionando? Por que ter medo? Ah, mas lá onde eu trabalho está em crise. Lá está em crise. Deus nunca esteve em crise. Deus tem o controle de tudo e de todos. Tudo está sob o seu controle. Às vezes, a maior bênção na tua vida é uma porta que se fecha. As portas que Deus fechou na minha vida fez com que eu estivesse aqui hoje. Eu sempre falo para minha irmã: as maiores bênçãos, pastor, que Deus criou na minha vida foram portas fechadas. Porque foram elas que me tiraram de lugares que me fazia mal e eu ficava. Aí Deus falou: está te matando. Já que você não sai, eu tiro. Já que você não sai, eu tiro. E Ele me tirou. E eu dou graças a Deus todo dia por Ele ter me tirado daqueles lugares. Por quê? Porque eu ficava. Porque eu era teimoso. Porque eu não entendia que Deus estava no controle de tudo. Se o amor não é servido, sai da mesa. Para que você vai sentar numa mesa com pessoas que não gostam de você? Para que você vai se alimentar com pessoas que querem o teu mal? Levanta e vai embora. Vai sentar na mesa com pessoas que te amam. Deus tem uma mesa para você. É bem interessante que Jesus, Ele usa muito o simbolismo da mesa, né? Sentar com pessoas que ama. Nós praticamos a ceia até hoje. A ceia com Jesus era algo normal. À tarde Jesus tinha essa tradição. Ele sentava com os seus discípulos e Ele tomava café com os discípulos. Não era o nosso café, né? Talvez seria um vinho, um pão. O judeu gosta muito de pão. Mas a maior história que está ali era o que eles faziam. Jesus conversava com os seus discípulos. Jesus contava história para os seus discípulos. Jesus envolvia eles na vida dele. Jesus queria participar da vida daqueles homens. É o que Deus quer fazer com você. Deus tem hora que para tudo na tua vida porque Ele quer conversar com você. Às vezes você está tão atarefado, está tão corrido que você nem escuta Deus falando com você. Você está tão preocupado com o amanhã que você não entende que Deus quer falar com você hoje. E que o amanhã Ele está no controle. Não é que você não vai fazer nada. Você vai fazer muita coisa.
Mas entenda, não é o teu controle, é o controle dele. Se tiver que fechar, deixa fechar, é ele que fechou. Mas se tiver que abrir, vai abrir, não precisa se preocupar. Você está perdendo, o diabo está te roubando a tua paz e você não enxerga. Às vezes você vê pessoas com 30 anos com cara de 60, ao contrário de Sara. Por quê? Está tão preocupado, está tão ansioso, está desesperado, eu não vou conseguir. E Deus fala, para que isso? Para que esse pânico, para que esse desespero? Se diz que confia em mim, se fala que eu estou no controle da vida dele, mas eu não consigo, porque ele não deixa, ela não deixa, ela não descansa, ela não repousa a cabeça no travesseiro e sonha os meus sonhos. Você precisa aprender a sonhar os sonhos de Deus. Para de sonhar o seu sonho, sonha o sonho de Deus para você. É os melhores sonhos que você vai ter, é o de Deus. Sabe por que você tem pesadelo? Eu lembro que quando eu fiz um curso, na época eu fazia educação física, e eu assisti uma palestra, era um livro e uma palestra de um grande psiquiatra, e ele contava por que nós temos pesadelo. Ele falou o seguinte: você já reparou? Aquele dia que você fica muito nervoso, você vai dormir e tem aquele mesmo sonho. Lembra do primeiro dia de trabalho? Acontecia muito comigo isso, pastor. Primeiro dia de trabalho, eu trabalhava o dia inteiro, e o primeiro dia de trabalho é horroroso. Você não sabe na hora de comer, você não sabe com quem você senta. Você senta numa mesa, a pessoa vai gostar de você. Você não sabe quem é com quem, você não sabe nem. Você nem vai no banheiro com medo de alguém achar que você está enrolando. E é aquele clima horroroso. Aí você chega em casa, vai dormir, sonha que está trabalhando. Fala assim, eu não consigo descansar. E acontecia muito comigo isso, Kátia. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, dormia, sonhando, estava trabalhando. Falei, mas nem no sonho eu vou descansar. Sabe por que disso? Porque eu não descansei. Porque eu estou ansioso. Porque eu estou com medo. Sabe por que você tem pesadelo? Porque você vai para a cama ansioso. Porque você não descansa. Porque você está na cama ali com o travesseiro, mas a sua mente está longe. Você está com um monte de pensamentos. Pensamentos do como eu vou fazer, o que eu vou fazer. E se não gostarem de mim? E se não as portas não abrirem para mim? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí Deus olha para você e fala, porque você não dorme? Eu estou no controle, não é você, sou eu. Eu é que estou no controle, não é você. Eu já falei para você, eu vim para te dar e vim de abundância, mas você deixa o ladrão roubar a tua paz. Você está deixando ele te roubar. Ele veio para isso mesmo. Ele veio para te tirar a paz. Ele veio para atormentar a tua cabeça. Ele veio para te perturbar. Essa é a função dele. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundante. Mas você não deixa. Você não deixa. Você não dorme. Você não descansa. Você se irrita. Você briga. E eu vim para que tenha paz. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Por que você não tem? Porque você não confia em mim. Porque você não confia. Se você não descansa, porque você não confia nele. Às vezes nós confiamos mais no homem do que... Às vezes você está desempregado e vem alguém, deixa comigo, eu vou abrir as portas para você. Aí você dá até uma relaxada. Ele é o diretor, ele vai abrir. E às vezes não acontece. Aí vem Deus e fala, não se preocupe, eu estou cuidando de você. E aí você não descansa. Por quê? Se Deus falou que está cuidando de você, porque você não confia, porque você não conhece Ele. Declara fidelidade a Deus todos os dias. Declara fidelidade a Ele todos os dias. As suas misericórdias são inesgotáveis. Renova cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Deus é fiel na sua palavra, Ele não muda. Lembra-se disso todos os dias. Declara sua fidelidade a Ele todos os dias. Declara fidelidade a Deus todos os dias. Seja fiel a Ele. Declara fidelidade a Ele. Você pode declarar isso, que você é fiel a Ele? Se a porta abrir, você seja fiel a Ele. Se a porta fechar, seja fiel a Ele. Você não entende como Deus está agindo na tua vida, e nem vai entender. Entenda uma coisa, nem tudo que Deus fizer na tua vida você vai entender hoje. A Bíblia fala que naquele dia, no dia que nós encontrarmos com Ele, muitas respostas serão sanadas. Existem coisas que acontecem com você nessa terra que você nunca vai entender, porque não é para você entender agora. Não é para você entender agora. A pastora, eu ia falar Lília, mas não é a Lília, é a pastora Áurea. Eu confundi as duas semana todinha. A pastora Áurea pregou sobre Kairos e Cronos, que é tempos diferentes, tempo de Deus e tempo do homem. Cronos, cronologia, o nosso tempo, horas passando, dias, semana, meses, anos, é o nosso tempo. Mas Deus tem o Kairos, que é o tempo dele.
E quando você descansa nele, você entra no Kairos de Deus, você entra no tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente. Deus age da forma dele, como ele deve e como será o melhor para você. Mas você está no Cronos, você está pensando no hoje, você está pensando no amanhã, mas Deus já preparou tudo. O tempo dele, ele está no presente, passado e futuro, ele controla tudo. Ah, não aconteceu hoje, se não aconteceu hoje não vai dar mais certo. Quem disse? Porque você está no Cronos. Deus quer que você entre no Kairos, é no tempo dele, tudo vai acontecer e vai ser o melhor. Talvez se Deus fizer no seu tempo, você se perde. Você já imaginou se Deus desse tudo que você pediu no seu tempo? Será que você estaria aqui hoje? Será que você estaria aqui hoje? Por isso que tem o Cronos, é o tempo dele. E pode ter certeza que o tempo dele é o melhor para você. Às vezes a gente, como ser humano, eu lembro que quando meu pai era vivo, eu era 18, 19 anos, eu queria as coisas no meu tempo. E meu pai humano, ele dizia: não, César, não é o tempo ainda, espera um pouco, porque você não está preparado para isso. E hoje, eu entendo tudo que ele me falou. Agora você imagine com Deus. Imagine você querer questionar a Deus sobre o tempo. Por que as coisas não aconteceram agora? Deus, porque esse ano foi um ano perdido, nada aconteceu na sua vida. Será? Será que foi um ano perdido? Eu fico indignado quando eu vejo crentes dizendo: nada está acontecendo na minha vida. Como não? Você está se relacionando com o Criador. Quantas coisas, hein? Quantas coisas aconteceram no seu hoje com você? Você acordou, Deus preparou um sol em meio ao frio, você tem uma roupa que te aquece, você tem uma comunidade que ora com você. Como? Te falta alimento? Claro que não. Não falta nada porque você está reclamando. Por que você não descansa? Ah, mas você não sabe o que eu passo. Mas Deus sabe. E mesmo com tudo o que você está passando, Deus está dizendo: descansa. Descansa porque eu estou no controle. Existe um descanso sobrenatural para os filhos de Deus. Descansar em Deus não é viver com agenda vazia, passar o dia sem fazer nada, não é isso. Descansar em Deus é saber que, apesar de aquilo que você precisa fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Apesar das coisas que você precisa fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Entenda isso. Quem direciona a sua vida é Ele. Ah, sim, você tem que levantar cedo, vai lá trabalhar. Está desempregado? Vai lá, manda o currículo, entra na Cato. Mas quem abre a porta é Ele, não é você. Não é você. Ah, o negócio está difícil lá. Mas quem prospera é Ele, não é você. Se Deus tirou a água da pedra, imagina o que Ele pode fazer por você. Deus quer se relacionar com você. O que Deus mais quer com o homem é se relacionar. Relacionamento só existe através de conhecimento. Não existe relacionamento sem conhecimento. Quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu conheço essa pessoa. O que Deus quer com você é relacionar com você. Mas Ele precisa que você o conheça. Ele te conhece. E você conhece Ele? Não existe amor só de um lado. Eu lembro que uma vez eu fui aconselhar uma moça, e ela estava apaixonada por um rapaz, mas esse rapaz não gostava dela. Não gostava mesmo. E ela chegou para mim e falou assim: mas eu amo por nós dois. Eu falei: não existe isso. Não existe quem ama por nós dois. Ele precisa amar você. Você vai ser infeliz. Ele não te ama. Não, mas eu vou orar. Não, Deus não vai mudar isso. Deus não vai mudar Ele para gostar de você. Você precisa aceitar isso. Existia uma pessoa certa para você, mas não é Ele. Porque se fosse Ele, Ele gostava de você. Eu preciso relacionar e conhecer com quem eu estou me relacionando. É o que Deus quer de você. Deus precisa que você o conheça. O dia que você conhecer a Deus, aí você descansa. Porque aí você vai ter certeza que Ele sempre esteve no controle de sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua vida.
Quando você entender isso, você vai descansar. Demorou para me aprender isso, irmão Gilberto. E eu apanhei muito, sofri muito por não entender isso. E eu lembro que Deus fechou todas as portas para mim e falou: agora você vai aprender. E eu corria para um lado e corria para um outro, e estudava, fazia curso e nada, a coisa não acontecia. Até um dia que eu sentei e parei e pensei: se Ele não abriu, porque Ele quer me dizer alguma coisa. E Deus falou: agora eu vou cuidar de você, e você vai ficar quietinho aí. Você vai ver, vai ser no meu tempo. E foi no tempo dele. E eu falo uma coisa para vocês: foi a melhor fase da minha vida. Foi a época que eu mais cresci, em todos os sentidos, emocional, espiritual. Foi quando eu parei de me preocupar, de correr atrás, e deixei que Deus trouxesse até mim. Mas foi estranho eu ficar ali, parado, sem poder fazer nada. As pessoas olhavam para mim e me questionavam, e só eu sabia o que Deus estava fazendo comigo, e eu não podia falar. Existem coisas, Kátia, que Deus faz com você que não é para você falar, é só você e Ele. Existem coisas, Gilberto, entre Deus e você que é só você e Ele. Nem para tua esposa, nem para os seus filhos você pode falar. É algo entre você e Ele. Existem coisas entre Deus e você que é só vocês dois. Existe intimidade, Marquinhos, entre só você e Deus. Coisas que Deus resolve com você. É no íntimo do seu coração. Deus fala: agora é eu e você. Deus fazia muito isso. Principalmente quando a gente quer cabeça dura. Olha para os discípulos. Quem Jesus chama separado e tem um diálogo separado? Quem foi? Quem é o mais cabeça dura dos discípulos? Pedro. Às vezes a gente é cabeça dura. Aí Deus fala assim: é você assim? Vem cá. Tira do meio da multidão. Porque Deus não humilha ninguém. Deus não humilha ninguém. Quando a gente ama, a gente não humilha. A gente cuida. Aí Deus vai lá, pega Pedro. Vem cá, Pedro, vamos conversar. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Aí Pedro entendeu: você sabe todas as coisas. Aí Deus fala: apacenta minhas ovelhas. O que Deus está dizendo? Aquieta-te, Pedro. Para de correr, Pedro. Você está se preocupando demais. É eu que estou no controle da tua vida, Pedro. Quieta, fica quietinho, Pedro, deixa comigo. Faz apenas o que eu estou te mandando, que o resto eu cuido. Por isso que Jesus vai lá e tira Pedro do meio da multidão. Fala: vem comigo, Pedro, a gente tem que conversar. Repara que Jesus só fez isso com Pedro. Jesus não chamou os outros. Por quê? Ele precisava daquele momento exclusivo. Era uma coisa só entre Jesus e Pedro. Era só entre os dois. E Pedro nunca contou isso para os outros. Veio no livro depois. Hoje nós sabemos disso. Mas naquele momento foi só entre os dois. Mas eu preciso ter fé também. A base de tudo é a minha fé. Se eu não tiver fé, fé para quê? Para acreditar nisso. Preciso acreditar nisso. Eu quero contar uma historinha. Deixa eu só molhar o bico aqui. O que é fé? Fé é uma coisa básica. Eu vou contar uma pequena história para a gente entender o que é essa fé. Conta a história de uma cidade do interior de Minas, que estava uma seca muito grande, mas não chovia, e os irmãos plantavam e nada, porque não chovia nada. E um dia o pastor daquela cidade falou: não, chamou a igreja num sábado de manhã e falou: vamos orar. A gente vai orar e Deus vai mandar chuva hoje. Nós vamos orar agora de manhã, e à tarde vai vir todo mundo para a igreja. Nós vamos orar e Deus vai mandar chuva. Quando chegou a tarde, os irmãos vieram. Uma das meninas veio com guarda-chuva. Isso é fé. O pastor não trouxe guarda-chuva. Uma menina veio com guarda-chuva, porque ela acreditou: eu vou levar o guarda-chuva porque Deus vai mandar chuva, e eu não quero me molhar. Mas o pastor não levou o guarda-chuva, Kátia. Nem ele estava acreditando. Cadê a fé? Era para todos estar com guarda-chuva, porque ia ter muita chuva. Cadê? Não era guarda-chuva? Isso é fé. Fé é acreditar. Mesmo que você olhe para o céu e não tenha uma nuvem. E é assim com Deus faz com a gente, né? Você olha para o céu, Deus fala: vai mandar chuva. Você olha, não tem uma nuvem no céu. De onde vai vir essa chuva? Mas você não acredita nele? Você não confia nele? Se ele falou que ele vai mandar água, vai vir água. Vai vir água. Eu preciso acreditar nele. Isso é fé. Para você, a base para que você descanse em Deus é você acreditar nele. Tudo que Deus falar para você, confia. Confia mesmo. Mesmo que o mundo todo diz: não vai dar certo.
A semana que vem o mês que vem nós vamos entrar na semana teológica. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre fé. E esses dias eu estou preparando as apostilas falando sobre fé. E uma coisa que me chama muito a atenção é a fé. Fé é você não ter base em nada humano, Kátia. É você olhar e não ter nada a seu favor. Mas você olha para Deus e olha, está tudo a meu favor. Porque não é o que eu vejo, é o que eu sinto. Fé não é ver, é sentir. Porque os nossos heróis da fé, lá do passado, lá do Antigo Testamento, eles não viram nada, mas eles creram. Eles não viram nada, Kátia. Nada do que você viu, eles viram. Nada que nós lemos, eles leram. Mas eles creram na palavra de Deus. E um dos personagens que me chama muita atenção é Noé. Acho que Noé é o maior exemplo disso. Você já imaginou você ficar 120 anos fazendo uma arca no meio da terra seca? 120 anos fazendo uma arca, porque Deus chegou para ele e falou: Noé, faz um barco gigante aí, porque eu vou mandar chuva. Numa época que não chovia, no meio do deserto. 120 anos fazendo uma arca. Imagina a zombaria que foi. E ele sozinho, só ele cria nisso. Só Noé creu no que Deus falou. E é interessante que a Bíblia fala que Noé, ele era o construtor da arca e ele era um mensageiro. Ele era um pregador. Então Noé, ele tinha a Bíblia numa mão e um martelo na outra. 120 anos construindo uma arca e pregando. Sabe quantas pessoas se converteram nesses 120 anos? Nenhuma alma se converteu. 120 anos, pastor, pregando e construindo uma arca. Nenhuma alma se converteu. Nenhuma. Tanto é que quando ele termina a arca, quem ele põe? Sua família e os animais. Nenhuma alma se converteu. Imagina se esse homem não tivesse fé, não acreditasse. Às vezes nós, em um ano, às vezes uma semana, Deus faz uma promessa, uma semana passou, a gente já fica, não vai acontecer. Esse homem esperou 120 anos para que aquilo acontecesse. 120 anos. Você imaginou isso? Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é ter paz. 120 anos, Noé estava em paz. Com todo mundo zombando. Com certeza virou até uma atração turística. Tem um doido ali construindo uma arca. Vamos lá assistir. E sabe por que ele não parou de construir a arca, Kátia? Porque ele confiava naquilo que Deus falou para ele. Ele estava firmado, não nas palavras humanas, mas na palavra de Deus, que a coisa ia acontecer. Porque se ele não confiasse, ele tinha parado. Ele não parou. Ele foi até o final. E a palavra de Deus se cumpriu. Para que pudesse começar uma nova geração. E Noé viveu uma fase tão ruim da sociedade. A sociedade era tão ruim que Deus destrói tudo. Tanto é que Noé se torna um novo Adão. Através de Adão e Eva surge a humanidade. Quando Noé está vivendo nessa terra, a sociedade estava tão podre que Deus olha e fala: vou acabar com tudo. Não tem condição. Essa humanidade está podre, eu vou terminar com tudo. E aí Deus fala assim, mas Deus olha para Noé e fala: você não, Noé. Em você eu encontro, você me escuta, você descansa em mim, eu enxergo coisa boa, mesmo no mundo podre, você está aí, você é sal, você não se contaminou, porque o sal é puro, o sal não deixa se contaminar. E aí Deus fala: constrói a arca, que eu vou salvar você e a sua família. E Deus não leva os coitadinhos dos animais, graças a Deus, né? E que Deus é bondoso mesmo, até os animaizinhos Deus levou. E acaba com tudo. E aí recomeça a povoar a terra através de Noé. Um novo Adão recomeça a povoar a terra, porque ele teve fé. A fé de Noé salvou a tua família. A fé de Noé restaurou a terra. A fé de Noé restaurou a humanidade, para que ela pudesse ter uma outra chance. Quantas vezes Deus restaurou você? Quantas vezes Deus renovou você, para que você pudesse continuar sem parar? Já parou para pensar quantas dificuldades você já passou? E quantas vezes você se levantou e continuou? Quantas vezes você pensou:
eu não vou conseguir passar por isso. E você passou e você está aqui hoje. Não foi você. Entenda, não foi você, Kátia. Foi Deus que restaurou você. Foi Deus que te levantou e falou: não, você pode sim, porque eu estou com você. Não é você, é nós. É assim que Deus fala com a gente. Não é você, somos nós. Você nunca vai estar sozinho. Deus nunca te abandonou. Pode ter certeza. Quando a luta chegar, pode dizer: não estou sozinho, eu estou acompanhado do Criador. Deus não vai tirar a tua luta, Ele vai passar junto com você. É diferente. Deus não vai deixar que você seja mimado. Deus vai fazer que você seja um homem. Filho mimado não presta. Já viu filho mimado? Filho educado é aquele que o pai está junto. Ele não mima, mas ele dá a presença. É o que Deus faz com você. Deus não te mimou, Deus te criou, Deus te fortaleceu. Você nunca vai estar sozinho. Creia nisso, pode crer. Você nunca vai estar sozinho. Se tem uma certeza na Bíblia é essa: você nunca vai estar só. A partir do momento que você permitiu que Deus fizesse morada no teu coração, você nunca mais vai andar sozinho. Ele vai sempre estar com você. As dificuldades Ele vai passar com você. Ele não vai deixar você passar sozinho. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ensinar. Deus tem lições para nos ensinar. E Ele quer que a gente aprenda muita coisa. Tem muita coisa que Deus quer passar para a gente. Mas eu preciso estar pronto para aprender. Eu sou professor. Eu só posso ensinar quem quer aprender. Eu dou aula de natação. Existem pessoas que não querem aprender. Eu mando fazer tal coisa, eles não fazem. Eu falo: vai ficar aí. Fica aí na borda segurando. Mas quando quer aprender, aprende. Às vezes aos trancos e barrancos, mas aprende. Você só vai aprender de Deus se você abrir o teu coração e permitir que Ele te ensine. Mas nunca esqueça, você nunca vai estar só. Deus vai estar sempre com você. Vamos orar? Senhor maravilhoso, nesta manhã falamos sobre o descanso. O descansar na Tua presença, descansar em Ti. Que nós possamos entender, Pai, que não somos nós, é o Senhor. Que nunca estamos sozinhos, que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Que o Senhor nunca perdeu o cuidado, que o Senhor nunca perdeu a atenção, um olhar. E que as dificuldades não é para nos perdermos, não é para nos enfraquecer, pelo contrário, é para nos fortalecermos, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Ti, Pai. Que nós possamos enxergar o Seu tempo, que nós não podemos ficar somente no Cronos, mas que nós podemos entrar no Seu Cairo e entender o Seu tempo, e entender que o Senhor está no controle de tudo, e tudo vai acontecer no Seu tempo, não é no meu, é no Teu, Pai. Me dê, Pai, a calma, a serenidade para aceitar, para compreender as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que nós possamos ter, Pai, a calmaria, que nós possamos ter a paz que vem somente de Ti, Pai. Não permita que o diabo roube a nossa paz com ansiedade, com angústia. Não, ele não pode tirar isso de nós, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós declaramos nessa manhã: a nossa confiança está no Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.